Olá, vamos falar sobre alguns fundamentos de segurança do trabalho. Você conhece o assunto? Não? Então vem comigo, vamos aprofundar. Segurança do trabalho pode ser entendida como os conjuntos de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade do trabalhador. Agora, isso é muito importante, pessoal. Se a gente for analisar, essa definição é uma definição, para a gente entender a importância da gente estudar esse assunto e colocar em prática. E aí, a gente tem que observar o que significa acidente de trabalho. Então, ninguém gosta de falar em acidente, é como se fosse um assunto tabu, mas nós precisamos olhar para o problema para justamente pensar na prevenção, para justamente ter aquele olhar de falar assim, olha, eu não vou esperar acontecer para tomar uma medida protetiva, eu vou me proteger antes, evitando que aconteça um mal, um infortúnio. Com base nisso, a gente percebe que os acidentes de trabalho, eles são aqueles ocorridos no exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou uma perturbação funcional que cause, por exemplo, a morte ou então a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Então é lógico que, às vezes, só o fato de você ter passado uma perda de tempo, você perdeu um dia de trabalho, aquilo pode ser considerado um acidente de trabalho também, porque pode ocorrer uma perda apenas material e aquilo foi um acidente de trabalho. Deu prejuízo para a empresa, deu prejuízo para o funcionário. Então isso é uma visão diferente da gente não pensar se houve ou não um machucado, mas já tem ali por trás o acidente em si, ok? Com base nisso, a gente pode olhar a partir de uma visão prevencionista. O que é uma visão prevencionista? Vamos entender um pouquinho melhor. Lá nos Estados Unidos, companhias de seguros, no começo aí do século XX, fizeram uma pesquisa para identificar uma pirâmide estatística de acidentes. E dentro dessa pirâmide estatística, eles foram analisar o seguinte, se tinha algum vetor, se tinha alguma manifestação anterior que estatisticamente levasse a um acidente mais sério. Então vamos pensar o seguinte, será que, de repente, coisas que não aconteceram, mas que poderiam acontecer e que elas foram evitadas por um fato da pessoa tomar um cuidado maior. Então, você sabe aquele dia, aquela situação em que você estava correndo um pouco mais ligeiro na escada, aí, em vez de dar um passo à frente, você falou assim, não, pera, vou olhar para o lado. Olhou para o lado, a pessoa passou correndo. Você fala, olha, ainda bem que eu parei, tá vendo? Eu sou um cara esperto. Eu vim rápido, mas chegou na hora, eu dei uma checada. Mas e se eu não tivesse checado? Se eu não tivesse verificado para o lado direito ou lado esquerdo? Então, aquilo foi um quase acidente. Mas vem cá, por que você estava descendo correndo? E por que a outra pessoa estava correndo também? Aí a gente está começando a fazer uma investigação do acidente em si. Então, foi basicamente isso que as companhias de seguro fizeram. Gente, por que a companhia de seguro pensa desse jeito? Simplesmente porque eles querem saber do din-din, eles querem saber aonde eles ganham e não querem perder. Aonde tem uma taxa de risco grande, eles vão trabalhar naquela taxa de risco para o seguro ficar mais caro. Então eles fizeram um estudo minucioso de todos os acidentes e eles levantaram essa pirâmide que eu vou trabalhar com vocês. Então, a cada 600 quase acidentes, é aquela história, poxa, eu parei na hora certa. Olha,
eu cheguei, me veio uma ideia, uma intuição de olhar para o lado. Olha, e não é que a pessoa estava vindo em velocidade? Então, situações como essa, às vezes você está numa casa ali, por exemplo, em casa, pode acontecer também um quase acidente. Exemplo, de você passar um pouco mais correndo ali na sala e dar aquela deslizada assim no tapete. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Então é uma coisa desconcertante, você fica com aquele frio na barriga, você fala, puxa, ainda bem que foi apenas uma escorregadinha e eu não cheguei a cair, né? Mas foi um quase acidente. Será que a raiz do problema eu tenho que atacar? Será que eu tenho que me questionar por que aquele piso estava muito encerado? Ou aquele tapete não tinha ali um antiderrapante? Então, todas essas reflexões, eles vão, dentro de uma visão prevencionista, indicar que se eu não tomar uma ação, pode acontecer, se aquilo se repetir muitas vezes, de eu ter uma escorregada e quebrar um vaso caro. De quebrar, às vezes, a televisão. Imagina quebrar uma televisão que hoje custa R$1.000, R$2.000 e aí de repente você chegou e naquela, né, de correr, tal, você escorregou, segurou na televisão e puxou. Para você não cair, você segurou na televisão e quebrou a televisão. E aí você fala, poxa, mas aí eu já tive uma perda material que vai doer meu bolso. Vai. Tem muita gente que fala que do ponto de vista da segurança, às vezes as perdas financeiras, elas afetam muito. Mas é menos pior do que uma lesão, é menos pior do que um dedo quebrado, do que um braço quebrado. Mas é o que o pessoal percebeu? Que cada 600 incidentes ou quase acidentes levava a 30 perdas materiais. Poxa! Então, de 600 para 30 é um número relativamente, né, interessante. Agora, de cada 600, 10 lesões leves. Poxa, então quer dizer que se eu não der valor e prestar atenção num quase acidente, eu posso ter uma lesão leve e uma morte ou lesão grave. Então, eles perceberam que 600 incidentes em determinados processos podem, ali naquela amostragem, gerar um acidente fatal. Então, o que a gente percebeu com tudo isso, pessoal? A gente percebeu que a visão prevencionista, ela coloca como que o acidente de trabalho é todo evento que é inesperado, que ele é indesejável, que ocorra numa rotina normal de trabalho, podendo gerar perdas materiais, pessoais ou de tempo. Com base nisso, nós devemos tomar todas as ações para evitar qualquer um desses itens, qualquer uma dessas variáveis.